Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 6, iniciaremos nossa aula 4, que tem como temática Ciclos Econômicos do Brasil. O que são ciclos econômicos do Brasil? Do ponto de vista econômico, podemos dividir a história do Brasil em ciclos, de acordo com a atividade econômica principal de determinados períodos. Os principais ciclos econômicos do Brasil, partindo da colonização até o início do século XX, são o ciclo do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar, do café, do algodão e da borracha. É importante salientar que, mesmo estudando separadamente a delimitação dos períodos de início e término de cada ciclo, as atividades econômicas continuarão a ser desenvolvidas, mesmo quando não eram determinantes para a economia do país. Inicialmente, falaremos sobre o ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil tem o seu período de duração entre os anos de 1500 a 1530. Inicia com o descobrimento do Brasil. Essa foi a primeira atividade de exploração do território brasileiro realizada pelos portugueses, que chegaram no novo território em busca de metais preciosos. O pau-brasil era uma árvore abundante no território brasileiro, uma árvore nativa de Mata Atlântica, que libera uma resina vermelha, a qual os portugueses usavam para tingir tecidos. A madeira dessa árvore era usada para a construção de inúmeros objetos. A implementação da exploração do pau-brasil. Para viabilizar a implementação da exploração do pau-brasil, os portugueses negociaram com as populações indígenas o corte e transporte da madeira. O serviço era realizado mediante escambo de objetos e armas desconhecidos pela população nativa. Contudo, tempos depois, eles resolveram potencializar os lucros e começaram a escravizar as populações indígenas. O declínio do ciclo do pau-brasil está associado com os conflitos gerados com a tentativa de escravização dos indígenas. A madeira, que fora demasiadamente explorada, começou a apresentar sinais de extinção e, além disso, o açúcar já possuía grande valor no mercado europeu. Assim, foi o fim do ciclo do pau-brasil para dar início ao ciclo da cana, que já era cultivada por eles em outras regiões do mundo. Aqui nós temos uma foto do pau-brasil, a tinta do pau-brasil é de coloração vermelha e era encontrada sobretudo nas regiões costeiras, o que facilitou ainda mais sua exploração. Desde o início do século XVI, a coroa portuguesa recebia valores altos pela exploração do pau-brasil. Isso aqui seria uma madeira, um tronco do pau-brasil, onde foi retirado parte da sua casca, e ele libera essa tinta de coloração avermelhada. Iniciamos agora o ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar compreende a segunda metade do século XVI e o final do século XVII. A atividade agrícola ficou concentrada na região nordeste do país, onde foram instalados os engenhos de cana-de-açúcar. Bahia e Pernambuco foram os principais centros de produção e onde acontecia a vida social, política e econômica da colônia. Neste período, a cana-de-açúcar se tornou o principal produto da economia da colônia portuguesa. O sucesso desse ciclo no território brasileiro está diretamente ligado à valorização do açúcar no mercado europeu. As técnicas de plantio de cana já eram dominadas pelos portugueses, que cultivavam o produto em outras colônias e em outras partes do mundo. A mão de obra utilizada era escrava africana, posto que os índios foram acometidos das diversas doenças, uma vez que eles nunca não tiveram contato com o homem branco, e os índios que sobreviveram a essa exploração tentavam fugir. Como conheciam bem melhor o território, os portugueses tinham dificuldade de encontrá-los.
E foi assim que começou o tráfico negreiro, né, e o transporte dos escravos africanos. O açúcar, nesse momento, foi o principal produto de exploração, né, tendo como principais características a produção à base do sistema plantation, né, da monocultura, os latifúndios, o uso de mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo. Em 1640, quando Portugal se viu livre do domínio espanhol, o Brasil já não era importante no mercado mundial de açúcar. A produção de outras colônias europeias, principalmente das Antilhas, havia superado a produção brasileira, por encontrar mais facilidade no mercado europeu. Durante todo o século XVII, o Brasil tentou recuperar a produção, mas nada conseguiu. Com isso, findava o ciclo da cana-de-açúcar e a colônia entrou numa estagnação com relação à metrópole, que só terminou no início do século XVIII, quando começa o ciclo do ouro. Aqui nós temos algumas imagens, né, que representam o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, né, algumas pinturas, né, onde aqui nós temos as áreas onde tinha-se o plantio da cana-de-açúcar, né, onde eles cultivavam, e aqui já seria o momento da colheita, né, da cana-de-açúcar. Temos também o ciclo da cana-de-açúcar aqui, né, falando um pouquinho sobre isso. A economia colonial do Brasil, mostrando aqui um engenho, né, onde a cana era triturada e transformada em açúcar, né? Temos outro esquema mostrando aqui o Brasil colônia, né, o ciclo da cana-de-açúcar, posteriormente do ouro. Vamos falar do seguinte, o engenho novamente, o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. É isso aí. O ciclo do ouro. O ciclo do ouro significou o ápice da economia brasileira no período colonial. A atividade de mineração no Brasil tem início no final do século XVII, com a descoberta das primeiras minas na região sudeste, principalmente no estado de Minas Gerais, e posteriormente encontradas jazidas em Goiás e Mato Grosso. Nesse período, o Nordeste perde a centralidade que tinha durante o ciclo da cana-de-açúcar e agora as atenções voltam para a região Sudeste. Mais uma vez, todas as riquezas encontradas no país são direcionadas para a Europa. Temos também alguns impostos, né, que foram cobrados pela coroa portuguesa, né? O trabalho escravo ainda se constitui com a mão de obra para desenvolvimento de atividade econômica, né? A coroa portuguesa cobrava altos impostos sobre o minério extraído, os quais eram taxados nas casas de fundição, né, onde as pedras eram derretidas e transformadas em barras e recebiam um selo que daria legitimidade para ser negociada, pois haviam desvios e sonegação que, quando descobertos, eram penalizados duramente. Os principais mecanismos de controle foram o quinto, né? Esse quinto era um imposto, né, cobrado de 20% de toda a produção de ouro, caberia ao rei de Portugal, certo? Posteriormente, nós tivemos a derrama, né? Uma cota de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano, que deveria ser atingida como meta pela colônia, né? Caso contrário, penhorava-se os bens dos senhores das lavras, né? Que eram as minas. Temos também a captação, né? Imposto pago pelo senhor das lavras por cada escravo que trabalhava em seus lotes. Esses seriam os 3 principais impostos cobrados pela coroa portuguesa. Os altos impostos, né, as taxas, as punições e os abusos de poder político exercido pelos portugueses sobre o povo que vivia na região do Brasil, como um todo, gerava conflitos que culminavam em várias revoltas
e junto desse crescimento econômico houve também o crescimento demográfico do país, caracterizado pela pobreza e desigualdade. O declínio do ciclo do ouro inicia-se com a insatisfação populacional perante as realidades socioeconômicas da época, o que culminou em movimentos pró-independência, tendo como exemplo a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1792, considerado um dos mais importantes movimentos, que tinha como objetivo principal a libertação da colônia e se concluiu com o esgotamento das jazidas minerais. Aqui nós temos algumas imagens, algumas imagens representando esse ciclo do ouro, tem algumas pinturas, vamos dizer assim, onde nós temos uma mina, a entrada de uma mina de ouro, também chamada de lavra nesse período. O ciclo de ouro no Brasil, vemos aqui a utilização de bastante mão de obra escrava, muito usual. Aqui nós temos também o responsável, o senhor, proprietário dos escravos, recolhendo o ouro encontrado por eles. Posteriormente nós temos o ciclo do algodão, com o esgotamento das minas de ouro no país. O algodão, também chamado de ouro branco, passou a ser um dos principais produtos de exportação a partir do século XVIII e até o início do século XIX. A Revolução Industrial, em especial na Inglaterra, cria uma enorme demanda por matéria-prima para suprir a indústria têxtil. Lembrando que a primeira Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Europa, precisamente na Inglaterra, onde nós temos a utilização da máquina a vapor implantada na indústria têxtil. A produção brasileira se concentra nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo e Ceará, que seriam os estados com a maior produção de algodão. Essa fase é chamada de renascimento agrícola, uma vez que o Brasil, o cultivo de cana-de-açúcar tinha fracassado, iniciou o período da mineração, que foi o ciclo do ouro, anteriormente citado, e agora seria o renascimento agrícola, onde novamente as atenções são voltadas para o campo, principalmente para a produção de algodão. Isso porque muitos produtos tropicais passam a ter destaque na produção nacional também. Alguns fatores determinantes, um dos fatores determinantes foi o crescimento da população europeia nesse período e, consequentemente, o aumento do consumo dos produtos tropicais também aumentaram. Em resumo, as principais características desse período são o cultivo do cultivo de algodão, são a utilização do trabalho escravo, a produção voltada para o mercado externo, o cultivo de latifúndios e as monoculturas. Aqui eu peguei alguns exemplos, para que a gente possa entender um pouquinho como é o cultivo do algodão, Aqui nós temos a árvore do algodão, A árvore do algodão. Aqui nós temos uma monocultura gigantesca do plantio de algodão. Temos o ciclo do algodão no Brasil, uma pintura histórica aqui. Mais uma vez aqui uma foto antiga, de quando ocorreu o ciclo do algodão no Brasil. E posteriormente agora seria o ciclo do café. Nesse ciclo do café, o chamado de ouro negro, foi um dos principais produtos de exportação no país. Isso aconteceu em meados do século XVIII e esse período teve seu auge no século XIX, a Oeste Paulista. O Oeste Paulista e a região do Vale do Paraíba foram os principais locais de cultivo, visto o solo favorável presente à terra roxa. Essa nomenclatura vem do italiano, que, para falar a verdade, é uma terra vermelha,
mas aí do italiano é terra rossa, né? Significa terra vermelha. Daí ficou a terra roxa, né? Esse período econômico tem início com o declínio das exportações de cana-de-açúcar também. No início do ciclo do café, a mão de obra escrava era usada nas lavouras, contudo, ainda durante o ciclo econômico que acontece a abolição da escravatura no Brasil, né? E há estímulo para a vinda de imigrantes europeus para o país, para trabalharem nas lavouras, nos sistemas de monocultura. No fim do século XIX, o Brasil chegou a exportar mais de 50% do produto para consumo mundial, porém sofreu duas quedas nas primeiras décadas do século XX, decorrentes das crises internacionais, que compactou com o declínio desse ciclo também. Aqui temos algumas imagens, né, que mostram o ciclo do café, o auge da economia cafeeira, né, no Brasil, onde tinham as famílias de imigrantes trabalhando na colheita do café, né? Aqui nós temos a utilização de mão de obra africana, né, nesse período. Falando do ciclo do café, duração de 1800 a 1930, o ciclo do café no Brasil, né, onde mostra também as escravas trabalhando e aqui os senhores, né, das fazendas. É isso. E agora temos o ciclo da borracha, né, que abrangeu o período entre os anos de 1890 até 1930, né, sendo dividido em duas fases, né? De 1879 a 1912 foi o primeiro ciclo da borracha, e entre 1942 e 1945 o segundo ciclo da borracha. Nesse primeiro, o látex foi o principal produto de exportação que era utilizado para a produção de borracha. Esse ciclo econômico foi desenvolvido na região norte do país, principalmente na cidade de Manaus, no Amazonas, Porto Velho, Rondônia e Belém, no Pará. Na primeira fase, o principal impulso para a produção desse produto, extraído da seringueira, foi o advento da Revolução Industrial Inglesa, que exigia mais matéria-prima para a fabricação de produtos. Nesse período, né, cerca de 40% de toda a exportação brasileira era proveniente da Amazônia. Em 1910, teve o início da concorrência, né, da Hevea brasiliensis, né, plantada na Ásia, produzindo a custos muito inferiores aos da mata nativa do Brasil. Isso provoca a queda brusca do preço do látex, tornando impossível a exploração comercial da borracha amazônica. Com isso, a fabricação de borracha brasileira entra em crise, paralisando a economia nas regiões produtoras. Aqui podemos observar, né, algumas imagens também mostrando o ciclo da borracha no Brasil, né? Aqui seria o princípio da extração, né, totalmente manual, né, utilizando essa ferramenta aqui para fazer esses cortes para a captação do látex, né? A ascensão amazônica no ciclo da borracha, podemos observar uma planta jovem aqui já através de um corte soltando o látex, né? Aqui é a borracha, né, pronta para ser industrializada, né, depois que ela foi extraída e sofreu aquela primeiro tratamento ali assim pelo seringueiro. Aqui outra imagem aqui do ciclo da borracha, né, levou a prosperidade, alguma parte da mão de obra escrava ainda, né? E o ciclo da borracha, o que foi aqui um senhor hoje com declínio, né, fazendo a exploração na Amazônia aqui. A economia do Brasil na atualidade, né? A economia brasileira atual é diversificada e abrange os três setores, né? O primário, o secundário e o terciário. O país há muito abandonou a monocultura e diversificou suas indústrias.
Hoje a economia brasileira é baseada na produção agrícola, o que faz o Brasil um dos principais exportadores de soja, frango e suco de laranja do mundo. Ainda é líder na produção de açúcar, né? Derivados da cana, celulose e frutas tropicais. Igualmente possui uma importante indústria de carne, né, como a criação e abate de animais, ocupando o posto de terceiro produtor mundial de carne bovina. Em termos de indústria de transformação, o Brasil se destaca na produção de peças para abastecimento dos setores automotivos e aeronáuticos. Da mesma forma, é um dos principais produtores de petróleo do mundo, né, dominando a exploração de petróleo em águas profundas, né, vai ser uma tecnologia brasileira. Mesmo assim, destaque na produção de minério de ferro. Continua sendo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima.